Fala pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez aqui, para a gravação de uma nova aula. Quero aqui hoje deixar aí meus cumprimentos a todos, a todos os alunos, a todos os colegas aí de ensino. Estou aqui hoje mais um plantãozinho, aproveitando esse momento. Eu gosto muito de aproveitar momentos aí para que a gente possa tá gravando as aulas, tá estudando, tá lendo. Eu vou falar aqui para vocês de classificação de risco hoje, mais um tema aí de urgência e emergência, para que nós possamos aí tá aprofundando mais nesse conteúdo aí de forma bem detalhada. Pessoal, eu tô seguindo bastante a apostila tá muito boa. Tem algumas coisas que eu tô acrescentando, mais porque eu gosto mesmo de um material bem completo. Hoje eu tô aqui no SAMU Goiânia, quase na rua aqui. A gente tem uma base, bem assim, lá dentro mesmo da base é um local meio complicado de gravar, bem escuro. O pessoal usa muito para dormir, então eu prefiro ficar mais próximo à rua. Então tô dentro da viatura. Qualquer momento tiver uma ocorrênciazinha aí, eu paro e depois retorno para gravar. Às vezes vai aparecer um barulhinho da rua, alguma coisa. Se atentem à aula mesmo, não se apeguem a essas questões, beleza? Vamos lá. Classificação de risco. Pessoal, dentro de urgência e emergência, um dos fatores determinantes aí para o atendimento, com eficiência e com integralidade, que foi uma das questões que nós já abordamos, é a classificação de risco, bem realizada. A classificação de risco, pessoal, em si, ela tem o poder de efetivar e melhorar todo o atendimento e principalmente, ser resolutivo, dar a assistência que a pessoa precisa. Pessoal, quando se fala em classificação de risco, é muito importante, que seja realizado o acolhimento. Acolhimento esse que nós já falamos, na aula passada, e aqui vem o reforço. Dentro do acolhimento, nós precisamos destacar 3 pontos muito importantes. E esses 3 pontos, pessoal, nós vamos falar deles de forma detalhada, um a um. Primeiro, postura ética. O profissional, pessoal, ele deve estar, mantendo a postura ética, baseado nos seus princípios, baseado na sua postura como profissional, tanto o técnico de enfermagem quanto o enfermeiro. Lembrando, pessoal, que os dois são os responsáveis pela classificação de risco. Tem também, pessoal, numa portaria da classificação de risco que fala que o médico ele também pode realizar a classificação de risco, porém ela é privativa do técnico, do médico e do enfermeiro. E o técnico tem uma portaria específica onde ele vai mostrar os cuidados, onde ele vai mostrar o trabalho, vai realizar o trabalho dele, dentro da portaria de classificação de risco. Pessoal, postura ética está em quê? Cumprir, com ética os trabalhos. Deixa eu abaixar o rádio que eu esqueci. Eu vou atender aqui do tal servidor aqui que você já... Vamos lá, voltando aqui, a postura ética, pessoal, está ligada ao quê? A ética mesmo, corresponder com ética, realizar os trabalhos de forma, correta, não ser induzido por qualquer tipo de situação, não se deixar ser induzido pelo paciente, realizar de forma correta, colocando na devida ordem. Por que se fala isso? Questão de postura ética. Pessoal, vocês vão participar e já devem ter participado como pacientes de uma classificação de risco. Na classificação de risco depende muito da postura ética dos profissionais, porque eles podem omitir os sinais vitais, um exemplo. Eles podem querer adiantar a pessoa, colocar ela na frente de outras sem necessidade, ou porque é um amigo, ou porque é um colega. Então são vários fatores que aí, evidenciam para que não haja uma postura ética. Por isso que dentro da classificação de risco, no que condiz a acolhimento, a postura ética ela tem esse destaque,
que, independente da situação, devemos agir da forma correta, né? Dar respaldo para quem precisa de forma mais rápida, colocar na ordem correta, não omitir, não mentir, não alterar os sinais vitais. Tem muita gente que já deve ter passado por alguma situaçãozinha como essa. A pressão às vezes deu um pouquinho baixa, ou deu valor normal, mas para que a pessoa possa ser atendida, vai lá, né, um amigo e tal, um colega coloca um pouco mais alta. Não pensa somente na consequência, né, que possa vir a uma questão como essa, mas, né, acaba alterando. Nós vemos outra parte também muito importante, que é a questão dos acessos ao serviço de saúde. A classificação de risco, pessoal, ela é muito importante para poder dar o acesso correto que a pessoa precisa. A pessoa às vezes procura um acesso a uma unidade hospitalar, procura acesso aí a uma UPA, porém ela não tem aquela receptividade por parte do profissional e acaba acarretando, né, no acesso ao serviço de saúde. Deixa eu abaixar mais um pouco o rádio. Pronto, agora vamos mais tranquilo. Então, pessoal, a pessoa não tem acesso completo ao serviço de saúde por uma falta de informação, por uma falta de orientação. Às vezes, pessoal, a pessoa acha assim, não, classificação de risco, ela é só para aferir sinais, ela é só para olhar como é que tá os sinais da pessoa, olhou os sinais vitais ali, próximo. Não, e não é assim. A classificação de risco, ela é orientativa. A pessoa pode orientar, a pessoa pode desferir cuidados, mostrar o caminho correto, remanejar. Um exemplo, a pessoa às vezes vai na unidade de saúde ali com uma dor de cabeça, né? Vai numa UPA, procura uma UPA, tá com uma dor de cabeça leve, não é aquela dor de cabeça intensa, não tem algum risco, não tem um risco evidenciado de morte, não é uma emergência, né? Ela vai lá. Qual que é o papel do enfermeiro nesse momento? O enfermeiro, pessoal, ele pode estar orientando a pessoa. Ele vai falar, nesse momento aqui o técnico aferiu aqui seus sinais vitais, viu que está bom a pressão, a saturação, pulso, respiração, não tem febre expressiva. Então o senhor pode procurar a unidade de atendimento, um PSF, né, uma UBS, Unidade Básica de Saúde, melhor dizendo, para realizar esses atendimentos e assim, né, dar acessos aos serviços de saúde de forma correta, visando, pessoal, que a classificação de risco ela é seletiva. Por quê? Ela faz com que evite os congestionamentos, aquelas superlotações nas unidades de serviço de saúde. Baseado nisso, pessoal, o acolhimento, né, ele também dá um destaque muito importante para a qualidade e integralidade na atenção. Por quê? Pessoal, quando se realiza uma classificação de risco com qualidade, com eficiência, a unidade trabalha de forma mais tranquila, não há uma superlotação, por mais que seja grande o público, por maior que seja grande o público do município, não há uma superlotação na unidade. A pessoa ela é encaminhada para os serviços corretos. É o que eu falei, às vezes a pessoa chega, né, quer trocar uma receita, coisas que acontecem muito. A pessoa procura uma unidade de emergência, que é uma unidade para serviços, né, atendimentos graves ali, de emergência, porém ela precisa de um serviço que não é complexo. Ele não exige um grau de especialidade tão grande quanto o que a pessoa procurou. Então, na classificação de risco, a enfermagem tem esse papel fundamental de dar qualidade ao atendimento e integralidade da atenção. Ela vai fazer esses aspectos de integralidade e qualidade, né, trabalhando de forma seletiva, dando realmente atenção a quem merece a atenção, para o acolhimento e o atendimento médico posteriormente. Os demais que não são específicos daquela unidade de emergência, a classificação de risco também tem esse papel de orientar. Muitas vezes as pessoas, um exemplo aqui que é muito comum que a gente vê, né, nas unidades,
as pessoas procuram a unidade de emergência para fazer tratamento das ISTs, né, que é as infecções aí, né, sexualmente transmissíveis. Então as pessoas procuram essas unidades para poder fazer esse tratamento. E não é o local correto. O local correto é uma UBS, né, Unidade Básica de Serviço, né, de Saúde. Então elas devem ser remanejadas, e isso tudo na classificação, né? Hoje, a nível de INUAS, eu gosto de usar muito o exemplo aí da realidade que a gente vive. Muitas unidades, e também no país, que esse programa é nacional, já estão aptas a estarem atendendo à noite. Vocês podem observar que tem UBS aí em INUAS e em vários outros locais do país que atendem à noite. Então, pessoal, fica da seguinte forma: o paciente ele pode ser remanejado, né, para essa unidade, de forma com que lá ele vai ter aquele atendimento integral também à saúde. Vamos lá. Na classificação, o que é a classificação de risco? Pessoal, a classificação de risco, ela é todo um componente de pré-avaliações clínicas. Como que funciona essas pré-avaliações? Essas pré-avaliações são a checagem dos sinais vitais para que possa desenvolver uma melhor assistência. No caso, são verificados aí pulso, pressão, temperatura, respiração. Todos esses sinais são checados ali pelo profissional, né, o técnico de enfermagem. E o enfermeiro vai fazendo aquela anamnese, a entrevista, né, com o paciente, avaliando o quadro clínico. O profissional, pessoal, o técnico de enfermagem, tem um papel fundamental nesse momento. Ele tem, né, a disponibilizar ali um melhor acolhimento, um melhor aconchego mesmo, a pessoa se sentir aconchegada, se sentir acomodada, com tranquilidade, sentir ali que é um local que recebe ele com tranquilidade, que recebe ele com carinho, a pessoa vai se sentir ali acolhida, né? Então, pessoal, isso é uma das tendências do nosso atendimento de enfermagem na classificação de risco, junto com o profissional de enfermagem, né, o enfermeiro e o técnico. O objetivo, pessoal, é praticar em si a melhor assistência possível. Os dois profissionais, o técnico de enfermagem e o enfermeiro, estão aptos a ouvir, né, a receber informações do paciente. E assim, pessoal, né, o que essa classificação identifica? Ela visa avaliar e identificar mesmo, quem necessita de um atendimento prioritário. Eu até dei um destaque aqui, bem grande aqui, para que todos possam, né, lembrar que um dos objetivos principais da classificação de risco é esse atendimento prioritário. Como que funciona? Pessoal, a pessoa chegou na unidade, ela passou pela classificação, ela vai ser atendida pelo profissional de enfermagem, o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Iniciou-se o atendimento, a pessoa... deixa eu só posicionar aqui. Iniciou o atendimento, o profissional de enfermagem, o enfermeiro, já vai começar com perguntas sobre o que aconteceu, querendo fazer uma anamnese, enquanto o técnico de enfermagem vai se responsabilizar pelo toque, encostar mesmo, acolher a vítima ali, o paciente, o cliente. Ele vai se responsabilizar por essa parte, de dar aquela avaliada, né, das questões dos sinais vitais, mas de se entregar ali ao paciente, de se mostrar interesse por aquela doença, por aquele momento que a pessoa está passando. Isso é o acolhimento. E a classificação, ela sendo realizada dessa forma, ela visa fazer o quê? Avaliar, ver ali os sinais mesmo, identificar se a pessoa tem necessidade e aí dar encaminhamento ao atendimento da pessoa. Se ela tem, né, uma prioridade máxima, se não é uma prioridade moderada, se não é uma prioridade leve, ou se ela pode ser encaminhada para uma outra unidade para que possa realizar um atendimento integral. Aí voltamos na questão de integralidade lá, beleza? Pessoal, qual que é o papel do técnico de enfermagem, né, na classificação de risco?
Segundo a lei de 7.498, né, de 1986, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele tem um papel de auxiliar o enfermeiro. Ele é responsável, né, por uma das principais questões, que é a aferição de sinais vitais. Pessoal, por que é de tanta, né, importância essa aferição de sinais vitais? Né? Os sinais vitais vão decidir em si, né, quais são os próximos caminhos que a pessoa tem, né, a se desenvolver dentro da unidade. Por isso que eles devem ser corretos, eficientes, e o técnico de enfermagem ele tem que dominar os sinais vitais. Se ele não dominar a execução da capacitação lá de realizar esses sinais vitais, ele pode, né, contribuir para até mesmo a morte do paciente. Às vezes, pessoal, a gente errar um aferimento de uma pressão, de uma febre, pode ocasionar a morte do paciente. Então, é de suma importância que o profissional técnico de enfermagem esteja com excelência, né, em excelência na checagem, na aferição dos sinais vitais. Não se esqueçam disso. Outra função também, né, do técnico de enfermagem é a colocação da pulseira. Nós vamos falar de cores, detalhamento de cores daqui a pouquinho, né, para que vocês possam entender. Mas, pessoal, treinem a aferição de sinais vitais. Vocês precisam estar com a contagem da respiração, né, expansão torácica, pulso, né, o pulsozinho ali periférico ou carotídeo, a pressão, né, tem que estar tranquilo, bem eficiente, poder conseguir aferir a pressão com tranquilidade, com exatidão, né, e a temperatura corporal. Esses são os parâmetros principais. Algumas pessoas, eu mesmo, por exemplo, carregam consigo os seus aparelhos. Por quê? Pessoal, essa é uma dica para o resto da vida. Muitas unidades, pessoal, tem os aparelhos que não trocam pilha, não fazem manutenção, nem manutenção preventiva, não fazem nada, só utilizam aqueles aparelhos ali constantemente, não troca pilha, e isso pode, né, não só pode, como na maioria das vezes acarreta aí em uma alteração, né, que esses aparelhos demonstram na hora de aferir os sinais, e isso compromete, né, a sua classificação de risco. Então, quem puder, tem o seu aparelhinho lá, ó, carrega seu aparelho de pressão, carrega o seu aparelho de aferir a temperatura. Vamos sempre ter esses aparelhos. E lembrando, pessoal, se você trabalha, ao menos né, quando vocês forem trabalhar aí, se vocês trabalharem em um local que utiliza desse aparelho, e se vocês dão 10 plantão por mês aí, um exemplo na UPA, já deve ser trocada essa pilha mensalmente. Isso aí, pessoal, não é a unidade tem que me dar. Não, a unidade não tem que te dar. Você que tem que ter os seus para ter exatidão. Porque será, né, aquele momento de cuidado que pode ser com você, que pode ser com um familiar seu, e aí você vai prestar a melhor assistência, dando com exatidão, né, através de aparelhos realizados manutenção, aparelhos com pilha nova, aparelhos bem cuidados, que não caíram, porque muitas das vezes o aparelho de pressão mesmo ele pode estar bom, né, em perfeito estado, mas uma queda dele já pode atrapalhar no seu funcionamento. Então, o técnico deve estar com os aparelhos ok, beleza? Vocês agora já estão na reta final aí, já estão quase formando, providenciem já os aparelhos de vocês para que vocês possam ter eficiência e segurança na hora de passar os dados dos seus pacientes, beleza? Direcionamento do paciente para o fluxo. É aquela questão, ó, o senhor vai aguardar ali naquelas cadeiras, né? Vou dar um exemplo bem aí que a gente tem o costume da UPA, vocês vão aguardar ali naquelas cadeiras, e daqui a pouquinho vai vir um profissional e vai chamar, ó, vai te chamar pelo nome, o senhor foi classificado aqui, né, pelo enfermeiro com a pulseira de cor verde, uma prioridade leve, né, ou às vezes depende muito, a gente vai ver em classificação de Manchester, que é um protocolo muito utilizado aqui no Brasil, qual é a cor ideal, qual é o tipo de classificação, beleza, pessoal? Pessoal,
Qualquer dúvida, pode me falar, manda aí nos comentários que a gente vai conversando, nós vamos respondendo e a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Pessoal, eu coloquei esse decreto, né, 94.406 de 1987, fala sobre a responsabilidade da classificação, que ela é privativa do enfermeiro. Por quê? Muitas das vezes, pessoal, vocês vão ver, vão chegar em unidades e as pessoas vão te deixar ali sozinho e vão querer sair. Falar, não, tal pessoa domina, ela tem total conhecimento, ela pode executar. É a forma incorreta, né, e ilegal de se realizar a classificação de risco. A classificação de risco ela deve ser feita o tempo todo por o profissional de enfermagem, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, beleza? Quando acontecer, pessoal, de ter um caso, né, que a pessoa não te deixa sozinho ali, você não deve ficar no local e assumir o local. Você deve comunicar a chefia do plantão, a chefia da unidade, para que seja providenciado pessoas para, né, acompanhar você ali naquele momento. Não assumam uma classificação de risco, né, sozinhos. Por quê? Junto com os sinais vitais, tem uma avaliação inicial, que ela é de responsabilidade do enfermeiro, está na lei, é o enfermeiro que deve fazer. Então, pessoal, a avaliação inicial ela deve ser feita única e exclusivamente pelo enfermeiro. E o diagnóstico de gravidade. Pessoal, o diagnóstico de gravidade do paciente ele é feito único e exclusivamente pelo médico e pelo enfermeiro. Então não se aventurem, não se arrisquem, não é responsabilidade de vocês, vocês não precisam comprar essa briga, beleza? Pessoal, as missões, né, do acolhimento ali na classificação de risco. O que eu falei, acolher, né, deixar a pessoa se sentir acolhida, recebida mesmo, né, na classificação de risco, garantir o melhor acesso. Aí é onde que entra aquela questão de orientar, porque às vezes não é ali a unidade ideal que a pessoa, né, ela procurou, às vezes ela teve uma orientação errada fora da unidade hospitalar e acabou ali na sua unidade de emergência e ali não é o atendimento ideal para ela. E isso pode acontecer também, pessoal, nas UBSs. A pessoa vai com um exemplo, né, uma coisa assim que não faz na UBS, sutura, né? Muitas UBS não realizam sutura. A pessoa teve um corte, mas aí ela procura a UBS. Lá ela vai passar por uma classificação de risco também com o profissional de enfermagem, lá o técnico de enfermagem e o enfermeiro, e aí ela vai ser direcionada garantindo o melhor acesso. Humanizar o atendimento é a pessoa, né, se sentir ouvida, se sentir acolhida, recebida, né, é aquele atendimento humano onde há toque, onde muitas das vezes, pessoal, eu sei hoje, né, a realidade que nós vivemos aí de pandemia, né, de às vezes aquela precaução de contato, mas com a luva você tocar o paciente para que a pessoa sinta que você encostou, que não tem preconceito, que não tem nenhuma aversão, que não tem nenhuma dificuldade com o contato. Isso ajuda e muito. Mesmo de luva você encostar para ver a temperatura, pessoal. Uma questão que às vezes a pessoa vem, acontece muito nas unidades, viu? Isso aí é uma coisa muito errada que acontece. O toque, ele é para demonstrar contato, ele não é para ferir pressão, não, é temperatura, não. Tem muita gente, não tá com febre, não. Isso não é correto. Como que você vai aferir? Vai checar a temperatura, vai colocar o termômetro na pessoa. Tem uns termômetros de revolvinho agora que são bem utilizados. Você coloca ele em qualquer região, na pele, no rosto, no pescoço, onde você preferir, da pessoa. E aí você vai, né, identificar a temperatura da pessoa. Aquela questão de vir pôr a mãozinha assim para definir febre não existe. E outra missão também da classificação de risco é o atendimento rápido, efetivo. Por que rápido? Pessoal, a pessoa ela chegou na unidade. Ela precisa, né, ela queixa uma dor no peito muito forte, você observa ela sudoreica, pálida.
ela precisa a classificação dela é, né, uma classificação vermelha, né, uma classificação, né, prioritária. Ela precisa de um atendimento rápido, ou seja, você já vai ali juntamente com o enfermeiro classificar e dar acesso a um atendimento rápido, vai encaminhar aquela pessoa diretamente para o médico para que ele possa ali já iniciar o seu atendimento médico, dando continuidade ao seu atendimento de enfermagem e efetivo, para que possa resolver, né, evitando assim um agravamento tanto do quadro clínico, quanto da doença, quanto da patologia que a pessoa tem, né, quanto, né, a pessoa precisar. É rápido, tem que ser rápido, efetivo, né, rápido e eficaz, porque assim a gente resolve o problema do paciente, né, evitando agravamentos. Pessoal, quais são os objetivos, né, da classificação de risco? Uma escuta qualificada, é escutar mesmo, ouvir o paciente. Pessoal, às vezes tem gente que quer bater meta. Eu não existe bater meta, mas tem gente que quer. Atende rápido, a pessoa vai sentar. Não precisa sentar. Não é assim. Você tem que escutar mesmo, ouvir o que a pessoa tem para te contar. É igual aquele caso que eu contei na aula passada, que eu falei do que a professora nossa do estágio, quando eu era aluno, ela ouviu, ela fez o que deveria ter sido feito na classificação de risco, quando ninguém observou que a mãe ela apanhava do filho, por isso que ela estava ali com aqueles machucados, ela tinha falado que só caiu. Então, assim, eu entendo, né, que nesse momento não houve um acolhimento, né, com segurança, para que a pessoa sentisse confiança do profissional de saúde, ali, do enfermeiro e do técnico, porque é responsabilidade dos dois nessa questão, né, de ouvir e deixar a pessoa se sentir acolhida, para que ela possa realmente contar o que está acontecendo. Eu falo, pessoal, porque tem casos de abuso, casos que as pessoas têm vergonha de contar, e aí quando elas não se sentem acolhidas, aí que elas não contam mesmo. Então, a escuta qualificada, por isso que se fala qualificado. Por quê? Porque tem qualidade, porque libera, né, confiança, libera ali responsabilidade, a pessoa te conta o que ela acha necessário te contar. Objetivos: classificar, né, de definir aí qual vai ser a ordem, né, dos atendimentos, quem vai primeiro, se vai pela idade, se não, porque assim, pessoal, ó, muitas das vezes a idade também ela contribui, né, na classificação de risco. Então ela é um fator que ela deve ser enxergado, ela deve ser observado, né, no momento ali de classificar seus pacientes. Queixas dos usuários: devemos, né, dar confiança ao paciente para que ele possa nos contar todas as queixas. E essas queixas, pessoal, por mais que às vezes a gente fique com raiva da situação, a gente fique, né, ver ali que a pessoa ela tem algumas queixas que a gente sabe que pode ser alguma outra coisa, mas se ela deu, igual eu falei naquele slide, por mais que ela deu um piti, mas ela tem um problema, né, que deve ser respeitado, porque a pessoa se expor, se mostrar, né, dessa forma, ela tem que ser avaliada, mesmo que não seja ali na unidade, mas se vocês, através do enfermeiro e do trabalho em conjunto, técnico e enfermeiro, ver que ali não é a unidade, né, que é a unidade que ela precisa daquele atendimento, falando, não, aqui não, você não tem nenhum problema físico, não tem risco iminente de morte, mas só de a pessoa se expor, né, a essa situação, ela deve ser encaminhada para um atendimento psicológico, ela por um atendimento psiquiátrico. Então, né, é o papel aí do enfermeiro, mas o técnico de enfermagem, ouvir as queixas, né, da pessoa e referenciar a pessoa para um atendimento correto. Outro objetivo: funcionar como instrumento de ordenação e orientação da assistência. Pessoal, por que ela deve funcionar como instrumento de ordenação? Porque ela vai colocar em ordem, vai colocar na ordem não só de idade, mas de gravidade, de risco eminente, né, de vida ao paciente. Então, um dos objetivos também é esse:
né, fazer um instrumento, ser um instrumento de ordenação e orientação de assistência. Pessoal, quando eu falo de orientação de assistência, é aquela questão que eu falei para vocês, de poder remanejar o paciente, falar, ó, sua unidade correta não é essa, você pode ir para uma outra unidade que você vai ter, né, uma assistência com maior qualidade. Né? Um exemplo, pessoal, a pessoa às vezes se observa que ela tem um transtorno, né, psicossomático, psicológico, alguma coisa do tipo, ela pode ser encaminhada ali pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, né, auxiliando o enfermeiro, a uma unidade como um CAPS, né, para que a pessoa possa ter ali um atendimento, possa ter uma assistência, né, com tranquilidade, beleza? Vamos lá no próximo slide aqui. Pessoal, é engraçado, né? Eu como profissional, né, tanto aqui dando aula para vocês quanto na pós, a gente sente muita falta do aluno, né? A gente só nós falando, e eu até quero atentar aqui para essa questão que é um fator também que nós temos recebido muito, né, atendimentos, não só aqui no SAMU, mas nas unidades mesmo, nos hospitais, muitas pessoas com essa questão do isolamento, da quarentena, né, com queixas psicológicas, psicossomáticas, assim, de uma carência de atenção. E isso é um fator que nós devemos observar. É por isso que eu falo, às vezes a gente não precisa estar, né, próximo para estar perto. É ligar, é mandar mensagem, enviar contato. Então, sim, pessoal, eu oriento sempre para que vocês dê essa melhor assistência para cada um dos seus familiares, colegas, amigos. É momento de nos compartilharmos. A gente deve estar sempre conversando com os nossos colegas, nossos vizinhos, e aí passar essas orientações, falar com o pessoal. Cada um, pessoal, que puder ajudar, contribuir com, às vezes é a questão lá que eu falo, não precisa estar próximo, né? Pode estar perto sem estar próximo. Ligar, compartilhar, mandar mensagem, beleza? Dando seguimento, pessoal, o processo de classificação ele vai da identificação, né, até os cuidados de enfermagem. Pessoal, na identificação nós vamos observar o que que aquele paciente realmente está apresentando. Se ele tem, né, um quadro psicológico ali que deve ser observado, se ele tem um quadro físico com queixas físicas, né, que deve ser observado, se há necessidade da intervenção médica ou se há necessidade dos cuidados de enfermagem. O enfermeiro ele também pode né, prescrever ali para o paciente, receitar cuidados de enfermagem e realizar também. Então, pessoal, às vezes a gente pensa assim, a classificação de risco é só a checagem de sinais vitais ali e pronto. Negativo. Na classificação de risco, podemos prescrever orientações, fazer orientações aos pacientes e, né, se observar mesmo essa necessidade, realizar os cuidados de enfermagem. Beleza? Pessoal, passando aí para critérios, né, critérios de classificação. Devemos estar observando sempre as apresentações da patologia, o que o paciente conta, o que ele tem, doenças, né, pré-existentes, fatores de risco. Devemos observar aí se ele tem um histórico familiar de algum tipo de doença, se ele queixa alguma dor antiga, né, observando esses sinais de alertas, para que possa, assim, não só o enfermeiro, mas o técnico colaborar com a classificação de risco eficiente. Não é somente papel do enfermeiro uma classificação de risco eficiente ou eficaz. É um trabalho que deve ser realizado em conjunto. Todos dois, né, os profissionais, eles devem colaborar e contribuir para que haja, né, uma classificação de risco eficiente. Importante, situação e queixa principal. Situação, pessoal, é observar o que o corpo, a aparência física da pessoa expressa, né? Se ele está sudoreico, se ele está pálido e, assim, qualquer sinal, expressão física mesmo do corpo. Baseado nisso, pessoal, ambos devem, né, situar para a queixa principal.
que o paciente, né, ele queixa ali naquele momento. Ele está ali, você está ali por quê? Né? É um dos fatores que nós devemos, né, dar ali um maior destaque. Ó, o senhor veio aqui por quê? O senhor tem febre? Tem, mas o senhor veio aqui por quê? Essa febre que é importante, essa dor no corpo, esse mal-estar. Qual é a queixa principal? Ela deve ser destacada na classificação de risco. Observar esses pontos importantes, né? O que são questões familiares, históricos de doenças hereditárias, situações pela qual o paciente já passou, situações de risco, tanto físicas quanto psicológicas, pessoal. Tudo deve ser avaliado. Na classificação de risco é gerada a escala de Glasgow, que é o grau, né, de atenção que esse paciente precisa, né, que ele precisa, não, que ele demonstra, né, através da avaliação de todos os seus sinais. A escala de Glasgow, pessoal, eu vou pedir para que vocês possam, né, depois pesquisar sobre ela. Ela é de suma importância vocês saberem o que é a escala de Glasgow, qual é a somatória para definir que a pessoa está bem, para definir que a pessoa precisa de uma não está bem, para definir que a pessoa precisa de uma assistência melhor, de uma assistência mais qualificada, de uma assistência mais rápida. Tá bom? Eu vou pedir para que vocês depois pesquisem, né, sobre o que é essa escala de Glasgow e, se possível, colocar ela no caderninho de emergência de vocês, que a escala de Glasgow vai ser de muita, vocês vão utilizar ela muito, vai ser bem eficiente para vocês dominarem a escala de Glasgow. Ela é pequenininha, ela é fácil de domínio. Pessoal, doenças pré-existentes, eu já falei para vocês, né, que é a questão aí de hereditarismo, lá de doenças hereditárias que vocês devem observar, que vocês devem procurar saber se o paciente tem algum parente, algum familiar que tem algum tipo de doença, porque isso vai colaborar muito para o atendimento médico e também para o atendimento do enfermeiro. Drogas, álcool também é um tipo de droga, mas é bem destacado aqui de forma diferente, porque ambos interferem de formas diferentes na situação principal, na queixa principal do paciente. E o retardo mental, que é um fator também que pode interferir. Vários fatores, pessoal, pode interferir na questão, né, do critério, da classificação. Mas nós devemos estar atentos a esse. Esse slide, ele é um dos slides principais. Os critérios de avaliação, porque ambos aqui, todos esses critérios, eles são de extrema importância, né, na hora da gente concluir a classificação do paciente. Então guardem, né, bem aí focado esse slide, pode ser uma matériazinha, uma questãozinha de prova, né, para que vocês tenham em mente que ele é importante. Esse slide é bem importante. Pessoal, uma questão muito importante, eu acho que eu estou com alergia de alguma coisa, mas vamos lá. Uma questão muito importante que nós devemos, né, nos atentar para a classificação de risco é a questão de observar, reavaliar e responsabilizar pelo paciente. Quando eu falei lá no início desse slide que era papel do enfermeiro e principalmente do técnico de enfermagem ordenar a assistência que vai ser prestada ao paciente, igual transmitindo para um exemplo. A pessoa chega na unidade, faz a ficha no balcão e aguarda ali para classificação de risco. Chegou no local da classificação de risco, ela é atendida ali pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, e finalizou aquele atendimento, ela retorna para aquelas cadeiras ali onde ela fica guardando. É papel do técnico de enfermagem a observação. Observar se aquela pessoa está ali no local, que está ali aguardando, se ela teve algum agravamento, se ela teve uma melhora, se ela teve uma piora no quadro clínico, vai que ela piorou, ela ficou ali aguardando e aí ela evoluiu para uma piora. É de responsabilidade. Termina aqui, ó, em responsabilizar. Por quê? Porque o paciente, ele foi admitido, ele passou na classificação, ele é de responsabilidade do
profissional de enfermagem, o técnico e o enfermeiro. Todos dois têm responsabilidade por esse paciente. A partir do momento que ele passou lá na classificação, ele é responsabilidade nossa. E aí vem a questão do reavaliar. Por quê? Ele passou aqui pela classificação, já está aguardando o médico. Ele não necessariamente precisa ser reavaliado. Negativo. A pessoa passou pela classificação, ele pode ser reavaliado quantas vezes o técnico de enfermagem e o enfermeiro acharem necessárias. Então, precisou reavaliar? Vai lá, reavalia o paciente, olha novamente sinais vitais, olha novamente a sintomática do paciente, o que ele passou, a queixa principal, de 0 a 10, o senhor acha que aumentou? O senhor tinha me falado que de 0 a 10 o grau de dor do senhor era 7, agora é 8, é 9, coloca na ficha, teve avaliação e teve a reavaliação e aumentou a queixa, a dor do paciente. Então, tudo deve ser reavaliado. Lembra, passou pela classificação, é responsabilidade, né, do profissional técnico de enfermagem e do enfermeiro, beleza? Não se esqueçam disso, vai ser responsabilidade de vocês mesmo, tá bom? Vamos lá aqui. A avaliação do paciente. A avaliação, né, igual quando o pessoal fala o dia D da dengue lá, é porque é o dia principal, né, de combate. No caso, a avaliação D é porque é o momento principal de avaliação do paciente. O que contém nessa avaliação do paciente? Dados coletados em ficha de atendimento, o que tem que conter nessa classificação? Todos os dados possíveis do paciente. Pessoal, a classificação de risco, é por isso que eu falei, ela não é uma corrida. Ela deve ser realizada com tranquilidade, com calma, com tempo hábil, né? Porque às vezes fala assim, mas não dá tempo, então é uma emergência. Se não dá tempo de realizar uma classificação de risco, é uma emergência. O paciente deve ir direto para a sala vermelha, pois ele está em risco iminente de morte. Beleza? Na avaliação, coletou os dados, né, colocou em ficha, porque não adianta nada se você coletar os dados e não colocar na ficha, a gente passa para a queixa principal. Na queixa principal a gente deve ouvir quando que foi o início, como evoluiu, se começou já muito forte aquela dor, um exemplo, se ela já veio intensa, se ela iniciou leve, foi aumentando, se ela iniciou num determinado local e se espalhou, e o tempo que ela vem apresentando. Tem tantos dias, eu apresento essa dor aqui há 15 dias, mas hoje que eu resolvi procurar a unidade, meia-noite, no sábado. Acontece. Estado físico do paciente, pessoal, o próprio corpo, a face aqui, a feição mesmo, ela apresenta, ela nos dá, né, um caminho que a gente deve seguir, né, nesse atendimento do paciente. E muitas das vezes ela também nos engana, então nós devemos ser bem atentos. Escala de dor e escala de Glasgow, duas escalas que são tarefinhas para vocês ir ou passarem para o caderno de emergência, né, descreverem elas, fazer os desenhos bonitinhos, porque são de extrema importância. Classificação de gravidade, a gente vai entrar daqui a pouquinho na parte de classificação, né, de gravidade, que é aquela questão das cores, onde que o técnico de enfermagem vai lá e coloca, ele é responsável por colocar, né, a pulseira ali no paciente. Pessoal, lembrando, a pulseira, ela deve colocar, igual um exemplo aqui, né, da manga aqui, ela deve ser colocada de forma como que sempre tem um dedinho aqui, ela nunca deve ser pressionando, garroteando o braço, tá bom? Medicações de uso. Por que que a gente tem que pôr medicação que o paciente já usa na ficha de atendimento? Porque através das medicações já vai facilitar muito para o médico, para o enfermeiro, para que todos possam saber quais são as doenças pré-existentes, a alergia. Pessoal, é muito importante perguntar se a pessoa, se o paciente, se o cliente, ele tem alergia a algum tipo de medicamento. Muitas pessoas desenvolvem alergias a medicamentos e é importante colocar. Eu, assim, não é uma questão minha, mas eu sempre pergunto se o paciente realizou exames vou entrar nessa questão agora para vocês entenderem. Eu falo assim, pessoa, você tem alergia? O senhor tem alguma alergia de algum medicamento? Aí a pessoa pega e fala, eu tenho de dipirona. Acontece muito.
de Buscopan, eu tenho alergia de Buscopan, um exemplo. Aí eu pego e falo, mas o senhor fez exame ou alguma coisa? Não, não, uma vez a pessoa, um profissional de saúde fez em mim e eu me senti muito mal, eu passei mal. Aí eu penso, ela passou mal? Qual foi o sintoma? Eu pergunto, qual foi a queixa apresentada? O que o senhor apresentou quando ela fez? Aí ela, eu vomitei. Não quer dizer que é reação alérgica. O vômito, pessoal, às vezes pode ter sido feito por uma forma de administração de medicamento errada. Às vezes a pessoa fez o medicamento bem rápido e o paciente, né, ele teve esses vômitos por causa dessa medicação rápida realizada. Então a gente deve sempre observar, né, para poder ver o que realmente, né, a pessoa apresenta de queixa ou de aversão àquela medicação. Pessoal, essa questão de vícios aqui, ó, é muito importante. Eu conheço pessoas que vão, né, na unidade aí simplesmente para tomar medicamentos, né, controlados, aqueles medicamentos aí tarja preta. As pessoas são viciadas, então nós devemos estar atentos e observar se a pessoa não está indo ali constantemente para tomar aquele tipo de medicação, se ela não está ali porque ela gosta. Eu vou dar um exemplo aí, bem assim, bem o que acontece muito. Muitas pessoas, né, que tem algum tipo de câncer ou alguma doença que gera alguma dor muito forte, elas viciam em Dolantina. Dolantina é um medicamento, né, que atua ali contra a dor, porém ele dá uma sensação no corpo muito boa. A pessoa tem uma sensação de bem-estar, sabe, muito grande. E isso acaba, né, acarretando vício, que ele é um medicamento controlado, ele é um medicamento, né, que tem aí suas restrições. Então a pessoa às vezes ela pode fingir, ela pode criar toda uma sintomática somente para tomar aquela medicação. Nós temos que ficar atentos a isso, beleza? E finalizando os dados aí, né, os dados vitais, os sinais vitais: pressão arterial, pulso, respiração, temperatura, nada de só colocar a mãozinha, e saturação. É muito importante, pessoal, né, que a gente tenha aí os materiais nossos mesmo, os aparelhos nossos, e quem puder realmente aí ter o oxímetro. O oxímetro vai ajudar muito na mensuração da saturação, né, dos níveis de O2 no paciente. Tá bom? Esse é outro aparelhinho que deve ser seu mesmo, de uso pessoal, onde você não deve emprestar para o coleguinha, deve só ter ali mesmo para caso você precisar, né, checar aí com exatidão. Lembrando, pessoal, que o oxímetro ele mensura, né, a respiração do paciente, que é os níveis de oxigênio no sangue, e a frequência cardíaca. Tem uns mais completos que vão aprofundando na mensuração de sinais vitais, mas basicamente a maioria deles vem a saturação, né, que é o nível de oxigênio no sangue, e a frequência cardíaca. Beleza? Pessoal, a classificação ela ocorre por cores, né? Questão de cores, como que funciona? Classificação: vermelha, né, o tempo de espera para o atendimento médico. Quando ela é vermelha, ela deve ser imediata ou no máximo até 15 minutos. Mas se ela é vermelha, preconiza-se que seja de forma imediata. Beleza? Questão quando é amarela. Classificação amarela vai de 15 a 30 minutos. Verde, de 30, né, a 120 minutos. Azul, de 120 a 240 minutos. Pessoal, nós devemos nos atentar para essas cores. A maioria das cores, né, a maioria das classificações são por cores. E as cores têm um tempo determinado, que quer dizer o tempo que a pessoa deve ser atendida. E outra, devemos nos atentar para a evolução. Pode acontecer que a pessoa evolua, e aí, se ela evoluir, ela deve ser reavaliada. Beleza? Quando a gente fala de prioridade zero, que é a vermelha, a pessoa ela deve ser encaminhada diretamente para a sala vermelha ou para a sala de ressuscitação, para que possa ser avaliada ali pela equipe médica. O acionamento, né, algumas locais têm um acionamento até de sinal sonoro para que não haja perda de tempo. Atendimento em 15 minutos e com morte eminente. Um exemplo:
parada cardiorrespiratória, a pessoa já deve ir direto para a sala vermelha. Infarto agudo do miocárdio, politrauma, choque hipovolêmico. Esses são alguns exemplos. Mas lembra, o que a gente tem que lembrar? Prioridade 0, vermelho, encaminhar diretamente para a sala de ressuscitação. Ou no caso, algumas UPAs, né, sala vermelha. Prioridade amarela. Ficou horrível de enxergar aí essa prioridade amarela, né, pessoal? Mas era a cor mais próxima e evidente da faixa, né, da pulseira de cor amarela. A pessoa ela deve ser encaminhada para a consulta, né, médica, não precisa ser necessariamente na sala vermelha, ela pode ser realizada no consultório, porém ela tem um tempo máximo de até 30 minutos. Por quê? Porque às vezes ela pode evoluir. E aí, pessoal, exige do técnico de enfermagem uma observação mais, né, específica, com foco naquele paciente que está ali aguardando. Ele é amarelo, ele vai aguardar, mas o tempo todo, ó, olhar. O olhar ali do enfermeiro, né, de identificação se aquele paciente não evoluiu. Se ele evoluir, ele deve ser atendido, né, ele deve ser encaminhado diretamente aí para a sala vermelha. Exemplos: dor abdominal intensa, febre, aquela febre acima de 39, que pode virar uma convulsão, né? Grávidas aí com sintomas, idosos, a gente tem que olhar a questão dos idosos aí, o idoso, pessoal, é sempre mais assim preocupante. Nós devemos sempre nos preocupar mais. Então, aquelas gestantes já de alto risco, observou, é amarelo, é no máximo até 30 minutos. E reavaliando constantemente. Ah, eu tenho que trazer aqui toda hora? Não, você pode reavaliar no olhar lá. Você vai observar, ó, não, peraí, eu preciso olhar a pressão dela novamente. Eu olhei aqui, ela tá muito sudoreica, tá muito pálida, tá meio... Você observa nela que ela tá desfalecendo, que ela tá apresentando um mal súbito, tá iniciando para um mal súbito, um desmaio. Então ela deve ser avaliada, né, novamente. Desmaiou, aí ela já é paciente de sala vermelha, ela já é prioridade vermelha, deve ser encaminhada, né, diretamente para a sala vermelha. Prioridade 2, verde. Encaminhar para consulta médica é uma urgência menor, né? Por isso que já fala urgência, não fala mais emergência. Vocês observaram? Ó, a parte aqui, né, é a prioridade amarela, ela é uma urgência comum. Verde já veio para uma urgência menor. E lá na vermelha, ela é uma emergência médica, né? Deve ser atendida, né, o mais rápido possível. Prioridade 2, encaminhar para consulta médica com tempo urgência com tempo menor e deve ser aí, né, reavaliada periodicamente. Não tem risco eminente, né, de morte, não tem risco de morte, ela tem até 1 hora para ser atendida. Então, pessoal, exemplo lá, diarreias, e grávidas assintomáticas, né, que são sem sintomas, uma cefaleia menor, né, aí tem até aquela questão que às vezes pode ser orientada a procurar uma outra unidade. Lembrando, deve ser respaldado, né, pelos sinais vitais, pelos pulso, pressão, temperatura, que, né, se estiverem estáveis, estiverem em estado normal, a pessoa pode ter segurança de encaminhar para uma UBS, para um atendimento, né, mais ali tranquilo. E assim desafogar, melhorar o fluxo da UPA, do hospital de urgências, beleza? Prioridade azul. Encaminhar para uma consulta médica, uma urgência bem menor, né? Pessoal, todos falaram em encaminhar para uma consulta médica. Por quê? Se for realmente necessário a consulta médica, ela não deve ser ignorada. Por mais que a pessoa, assim, às vezes, né, fala, eu estou sentindo mal, eu tenho que encaminhar, para uma consulta médica, beleza? Por mais que às vezes a gente observe assim, não tem sintoma, não tem algum problema, não tem algum questionamento, é assim, que você realmente acredita, mas ela deve ser encaminhada para uma consulta médica, beleza? Pessoal, essas aqui são as orientações deste slide. Estudar sobre a escala de Coma de Glasgow, ver a sua importância, observar a sua importância, ler
quem quiser ler, quem quiser passar para o caderno, fazer a leitura deste artigo disponível aí, em qual eu já deixei até o link, né, para que vocês possam clicar. Releiam esta aula, slide, quantas vezes acharem necessários. Vamos observar o que realmente tem de importante, dar o destaque nesse slide, beleza? Assista o tutorial de como criar um mapa mental para que vocês criem o mapa mental desta aula. Eu vou querer todos os mapas mentais no caderno de urgência, de emergência, porque precisou ali, ó, mapa mental é bem rápido, é bem sintetizado, é bem concreto, tá ali, é só você ler, só você tirar sua dúvida e, né, dar seguimento no seu atendimento. Minhas referências aí são todas fontes de estudo, vocês podem, né, tá estudando sobre através dela. As que tem link, é só clicar no link, já cai aí direto no caderno, na apostila de ensino, né, que está disponível na internet. Todas as minhas referências, ó. Pessoal, finalizo aqui, né, mais uma videoaula aí com vocês. Eu quero deixar aqui para vocês aqui de dica, de orientação. Leiam bastante sobre classificação de risco. Ela é muito importante. Ela é um diferencial, né, para o profissional. Obrigado. Ela é um diferencial para o profissional que domina a classificação de risco, ele tem tranquilidade, né, no trabalho dele, ele não passa sufoco, ele não passa aperto. Então, dominem as técnicas de aferir pressão, checar temperatura, aferir todos os sinais vitais. Dominem essas técnicas, vocês vão precisar disso muito, viu? Para poder ter segurança, para poder ter eficiência, para poder ter qualidade na assistência prestada, tá bom? Qualquer coisa, dúvidas nos comentários. Pessoal, coloquem o nome completo de vocês, nome completo, não é só o primeiro nome, não é só o segundo nome. Assistiu a aula, nome completo no comentário. E aí, se quiser pôr perguntas, coloquem as perguntas, tá beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí a todos. Gratidão pelo compartilhamento aqui de informações. Vão me desculpando aí, a questão de eu ainda também estou adaptando, quero estar melhorando a cada vídeo aí para que vocês possam ter o melhor do conteúdo. E seguimos firmes. Eu estou estudando de cá para poder passar o máximo de conteúdo. Espero que vocês continuem estudando aí para que vocês possam também desenvolver o máximo de ações com tranquilidade, com segurança, com exatidão. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado mais uma vez e contem comigo. Um abraço a todos.